A culpa é um sentimento que surge quando uma pessoa acredita ter feito algo errado ou ter falhado em alguma obrigação ou expectativa. Existem diferentes tipos de culpa. A culpa objetiva, que é quando uma pessoa realmente comete um erro ou negligência. A culpa subjetiva, que é quando alguém se sente culpado mesmo sem ter feito nada de errado. A culpa falsa, que é quando uma pessoa assume a culpa por algo que não fez. A causa da culpa pode ser diversa. A responsabilidade pessoal, por uma ação que tenha prejudicado alguém, pode ser uma causa de culpa. A pressão social para se adequar a determinados padrões pode gerar também sentimentos de culpa, As crenças religiosas também podem ser uma fonte de culpa, especialmente quando há uma ênfase excessiva no pecado e na punição divina. Alguns sintomas comuns de culpa incluem ansiedade, depressão e baixa autoestima, comportamento autodestrutivo e até mesmo doenças físicas. Então, por isso é importante compreender e lidar com a culpa de forma saudável. Então não adianta chorar, não adianta ficar murmurando. Quem é o maior prejudicado nisso tudo? Muitas das vezes você não comeu direito, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não se veste direito, você não sai para passear. Você estragou a sua vida porque você fica preocupado, se culpando, se automutilando, estragando as suas emoções. Então, esse sentimento de culpa é um sentimento, muitas das vezes, um sentimento ruim que você está se intoxicando. E a vida anda, a vida não para. Então adiantou que se você ficar se culpando. Então o ciclo da vida, ela não para ficar olhando as suas queixas, os seus costumes e as suas coisas banais. Então o ciclo da vida não para. Então as crenças religiosas também pode ser essa fonte de culpa. Então, especialmente quando há uma ênfase excessiva no pecado e na punição. Então, você tem que aprender a viver na graça de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, esteja em Cristo Jesus, sai dessa prisão emocional. Não liga para o que os outros falam. Quem morreu por ti foi Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, esse sentimento de culpa vem por causa dos olhares dos outros, porque as denominações, as religiões formam manual, formam dogmas, formam preceito de homem, e aí você absorve aquilo como se você está sendo culpado de algo que o homem formou, que o homem elaborou, que o homem fez aquilo para te manter em prisão emocional. Então não cai nessas mais. Cristo nos libertou, Cristo rasgou o escrito de dívida. Então não é para você ficar mais nessas prisões emocionais. Não é para ficar debaixo de jugo pesado, de fardo pesado. Ele fala, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então não vai atrás dessas religiões que traz amargura, que traz prisões, que traz jugo pesado, que traz mandamentos e ordenanças e preceitos de homem. Então, Cristo escolheu Paulo, para quem é cristão, escolheu Paulo para ser um mensageiro aos gentios. Então, para ele trazer uma nova mensagem. Então, ele lá na sua mensagem, fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Então tire esse pensamento de culpa, porque a pessoa, quando está com essa enfermidade mental, ele reclama de tudo. Ela é uma pessoa desequilibrada, amarga, ferida.
ela está, ela está, ela acorda já falando mal desse, daquele, das notícias, fala mal de Deus, fala mal do mundo, fala mal de todo mundo. Isso aí é uma enfermidade emocional. Então, tem que se apartar desse vício. Virou uma questão viciosa de você estar reclamando de tudo. Uma coisa é estar em dificuldade e outra coisa a pessoa ser a própria dificuldade. Então, tem que entender bem essa situação. Uma situação, a pessoa ser a própria dificuldade. Nada dá certo para essa pessoa. Por que isso? Por causa que é uma prisão emocional. Então, você tem que sair dessa culpa emocional. Você tem que sair desses pensamentos negativos. Você não tem que ficar se culpando por tudo. Não faça isso. Decida hoje sair desse vício emocional. Sai desse automático que te tortura, que te domina. Seja o senhor das suas emoções e das suas atitudes. Organize as suas emoções. Saiba o que você quer e você lute por aquilo. Você tem que viver feliz. Você tem que viver alegre. Você tem que ter uma meta. Você tem que saber o que você quer. O que você quer. Então, o que você quer, então saia dessa culpa e luta pelos seus objetivos. Então, para de estar, será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o meu filho não me ama? Será que a minha mulher não me ama? Será que a minha mãe não me ama? Então, vai se tornando um ciclo vicioso. E caiu uma folha, falou, mas foi o coisa ruim que fez a folha cair. Não, vamos organizar. Quem é você? As suas atitudes e cuidado com aquilo que você fala. Então, tira essas palavras negativas. Senão você vai criar um hábito vicioso de culpa emocional. Quando você vai falando que não convém, procurando desculpa para aquilo que não deu certo e para aquilo que pode dar certo e para aquilo que dá errado. Então você vai criando ciclos viciosos e a vida fica muitas das vezes travada, porque como que a pessoa vai viver perto de uma pessoa que só reclama, só fala mal? Então cuidado com o que você fala. Toda palavra gera uma imagem mental e essa imagem gera um sentimento e esse sentimento vai trazer um resultado. Você então está captando como que é essa questão de culpa? Então toda palavra que você falar, ela vai gerar uma imagem mental. Por exemplo, prosperidade. Então, qual que é a imagem que vai gerar na tua mente? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou quitar meu carro? Como que eu vou conseguir um melhor serviço? Como que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Eu vou viajar. Então, vai trazer uma imagem mental. Como é que você vai planejar para essa viagem? Quando você fala que vai almoçar, vai trazer uma imagem mental para sua mente. Então vai gerar uma imagem mental. Então ela vai trazer aquele sentimento. Então, dependente da imagem que você traz, vai ter um sentimento de prazer, de alegria, ou de tristeza, ou de frustração, ou de sucesso. Então toda essa imagem que gera o sentimento vai trazer um resultado para a sua vida. Então os viciados em culpa emocional traz essa imagem refletiva para aquilo que elas falam. Elas vão trazendo as palavras negativas e geram uma imagem na sua mente que traz resultados desse sentimento. Então não tem como fugir disso. É a lei da vida, é a lei do retorno. A imagem refletiva da minha mente, positiva ou negativa, vai trazer um sentimento que trará o resultado. Então tem pessoas que têm esse vício da culpa emocional porque eles emitiram isso na sua mente, falam que não deve, né? Eles não vigiam nas suas falas e aí ela vai trazer um resultado mental. Então fala assim, meu filho não me ama, vai projetar essa imagem, vai trazer esse resultado, vai semeando palavras negativas e o resultado é desastroso
na vida emocional, cheio de culpa, cheio de feridas, murmurando e reclamando pelos cotovelos, afastando as pessoas que deveriam estar próximas. Então, livre-se dessa culpa emocional, né? Porque senão você vai estar tirando as pessoas de vez atraí-las. Palavras positivas atraem as pessoas, geram um bom sentimento e criam uma imagem positiva acerca da vida de você mesmo. Mas se você se culpa, se você se fere, você tem culpa de quê? As pessoas vão se culpando, né? Então, outro ponto que você tem que analisar: quem é você na existência humana? Qual que é o propósito da sua vida? Aonde que você pretende chegar? O que que você deve fazer para chegar aonde você quer? Então tem um caminho. Então você tem que ter um projeto, projetar. Se você ficar parado reclamando o que aconteceu há 5, a 10, a 15 anos e responsabilizando alguém por causa do seu fracasso, então ninguém quer responsabilizar os outros pelo seu sucesso. Se deu sucesso, você fala assim: foi eu. Aí quando dá errado, você começa a culpar as outras pessoas. Então é sempre assim. O viciado na culpa emocional, ele quer responsabilizar o outro pelo seu fracasso. Então, por isso é importante compreender e lidar com a culpa de forma saudável para preservar a saúde mental e física. A aceitação da graça de Deus pode nos ajudar a reduzir o peso da culpa, permitindo que a pessoa se liberte da condenação e encontre a redenção e salvação. Da mesma forma, seus projetos de vida, o seu estudo, a parte profissional. Então, quer dizer, se você não conquistou, então volte lá onde você errou e começa com foco, com meta, até você chegar àquela altura excelente e você conquistar aquilo que você tem desejo de conquistar. Então, para depois não dar errado, porque você não fez a parte correta, você não andou o caminho, trilhou o caminho certo, então depois a mente fica te golpeando, te culpando, porque que você não obteve sucesso. Então, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quer dizer, se liberte dessas culpas, porque Cristo já nos salvou pela graça. Efésios capítulo 2, verso 5. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então você tem que ter fé para alcançar os seus objetivos. Você tem que ter foco. Você tem que lutar para encontrar a fórmula correta para você alcançar os seus objetivos mediante a fé que você acredita que vai alcançar. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Então, a culpa relacionada à crença religiosa pode ser especialmente problemática, mas pode ser gerada por uma ênfase excessiva no pecado e na punição divina. Algumas religiões enfatizam a ideia de que todos os seres humanos são pecadores por natureza e que há necessidade constante de arrependimento e purificação para evitar a punição divina. Então, isso pode levar a um sentimento constante de culpa, inadequação, mesmo em situações em que não há motivo reais para isso. Então, pare com isso, pare de auto se culpar, domine-se, cuide-se, descubra quem você é e cuidado com o que você fala, porque toda palavra gera uma imagem mental, essa imagem mental gera um sentimento e esse sentimento trará um resultado. Então, no melhor dia da sua vida, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa positiva. Jamais haverá um dia igual a esse que Deus preparou para você. Viva intensamente,
se liberte da culpa, se liberte do medo, se liberte das acusações. Aproveite que esse dia é o único que foi feito para você sob os cuidados de Deus. Então, vocês são imagem e semelhança de Deus. Então, vocês não devem se culpar, porque Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, receba a bênção de Deus e você não vai mais alimentar essas mensagens, esses insights negativos na tua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus